Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula nós vamos criar o banco de dados para a gente utilizar no nosso projeto Agenda, ok? Bom, eu estou utilizando aqui o Microsoft Access 2010, a versão 2010. Você pode estar utilizando uma versão superior a essa versão, mas eu recomendo que utilize a versão 2010, porque se você utilizar uma outra versão do Microsoft Access, a string de conexão do banco de dados vai ser diferente. Então, como eu estou utilizando a versão 2010, ele é uma versão da string de conexão. Então, se você muda a versão do banco, a string de conexão também pode mudar, ok? Então, eu vou selecionar aqui o caminho que eu quero salvar o banco. Eu vou criar um banco de dados em branco. Então, vou vir aqui, vou pôr na pasta aqui, Visual Basic, ok? E eu vou pôr o nome do banco de agenda, que é o projeto que nós vamos criar, tá? E vou dar aqui, criar o banco, tá? Então ele já abre aqui a tabela, a primeira tabela que já vem criada automaticamente, ok? E, e a gente vai remover essa tabela e vamos criar uma nova tabela e adicionar os campos certinho nessa tabela, ok? Vamos criar os campos que a gente quer que contenha nessa tabela. Então vou fechar aqui a tabela 1, não vou salvar nada. Então vamos criar a nossa tabela. Eu vou vir aqui na aba aqui, criar, e vamos clicar aqui no design da tabela, tá? Por quê? Aqui a gente vai criar o nome do campo e qual que é já o tipo do campo que a gente quer que seja o campo que a gente está criando, né? Se é texto, se é numérico, se vai ser algum outro tipo de campo, né? Os tipos de campos aqui, se vai ser de data hora, se vai ser de moeda, se vai ser boolean, o tipo de campo vai ser boolean, sim ou não, ok? Então aqui a gente cria o campo, o nome do campo, o tipo que vai ser o campo e a descrição do campo. O que vai ser armazenado nesse campo, tá? Bom, essa descrição aqui não é obrigatório a gente estar escrevendo, digitando essa descrição. O que é obrigatório é a gente setar o nome do campo e setar que tipo que vai ser esse campo. Okay? Então, o primeiro campo a gente vai chamar ele de código. Eu costumo criar todos os nomes de campos com letras maiúsculas. Tá? Então, eu vou criar código. Aí, o tipo de campo, que vai ser o tipo de dados, então ele vai ser número. E eu consigo definir esse campo se ele vai ser a chave primária. Tá? Então, se eu marcar aqui que ele vai ser a chave primária, quer dizer que esse campo ele não vai poder repetir, ok? Eu não vou poder repetir o número dentro desse campo, então eu vou setar ele para ser uma autonumeração, ou seja, permitir que quando eu fazer um insert nessa tabela, incluir um registro novo, uma informação nova nessa tabela, ele vai se auto-incrementar, ok? E para ser um auto-incremento, a gente tem que pôr o tipo do campo aqui, numeração automática, que é o auto-incremento, tá? Ele vai ser um auto-incremento, então ele vai se auto-incrementando de 1 a 1. Aquele outro campo ele é um tipo numérico normal, tá? Onde a gente pode gravar números, tá? Então, a gente precisa que o código seja de autonumeração, quer dizer, ao eu dar um insert, ele automaticamente já vai iniciar os registros como 1, 2, 3, assim sucessivamente, ok? Esse campo código é criado para a gente poder referenciar depois lá no código qual registro que a gente quer alterar. Como ele vai ser único, se eu pegar o código 1, eu vou alterar todas as informações depois desse registro de código 1. Bom, o próximo campo que a gente vai criar aqui na tabela vai ser o nome. Então, vou vir aqui pôr o nome.
Aí ele vai ser de texto. Aqui eu tenho o tamanho do campo, que ele vai ser de 255 caracteres. Tá bom para o tamanho do nome, ok? O nome de 245 caracteres está ótimo. Depois, qual que é o próximo campo? A gente vai definir o CEP, ok? Vai ser texto, só que o CEP a gente pode diminuir a quantidade de caracteres, ok? Porque o CEP ele vai ser dessa forma, por exemplo, 14 170 tracinho 230. Esse vai ser o CEP. Então ele tem 5, aqui ele tem 5 dígitos, 6, 7, 8, 9 dígitos. Então eu posso marcar aqui 9 dígitos se eu for armazenar também o hífen aqui. Se eu não for armazenar o hífen, então eu marco 8 caracteres, né? Então vamos lá. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. Então eu posso vir aqui no tamanho do campo, se eu não for salvar o if, que não é necessário salvar o if, porque a gente pode colocar esse if na hora só na exibição da tela para o usuário. Então a gente define aqui como 8 caracteres, ok? Tranquilo, beleza. Aí eu tenho o campo endereço. Sempre que a gente for criar nome de campos, nunca utilizar cedilha, acentuação para ficar mais fácil lá na programação, ok? E isso facilita muito no desenvolvimento e também facilita depois para a gente dar manutenção no código, ok? Ele vai ser do tipo texto também. Vamos deixar ele também com 255 caracteres para receber um endereço bem longo. Depois a gente vai salvar o bairro, que vai ser também do tipo texto. Vamos deixar também 255 caracteres. O número a gente pode deixar como texto também, porque a gente não vai fazer nenhum tipo de cálculo com esse número. Então não convém a gente criar o campo do tipo numérico, tá? A gente pode criar do tipo texto e a gente colocar aqui 5 caracteres por tamanho do número, ou 6, melhor deixar 6 caracteres, ok? E a gente vai ter também o complemento, qual que vai ser, se o seu endereço possui ou não complemento, né? Então, complemento. Vai ser do tipo texto também, vamos deixar de 255 caracteres. Lembrando que a consulta do CEP a gente vai fazer online, a gente vai utilizar o web service lá dos Correios, ok? E a gente vai colocar um botão para quando for necessário buscar esse CEP. Se ele não estiver gravado no nossa tabela aqui, no nosso banco de dados, a gente busca no correio. Bom, então vai ser o nome, CEP, endereço, o bairro, o número e o complemento. A gente vai colocar também o telefone, claro, vai ter uma agenda e não vai ter um campo telefone. Então vamos pôr, por exemplo, a gente pode pôr como fone 1, se for ter mais de um fone. A gente pode deixar também o campo, o tipo de dados do campo como texto e a gente fazer a formatação depois da string lá do formato do texto, se vai abrir parênteses, se vai ter o parênteses lá com o DDD ou não. Tá? Isso daí a gente vai definir lá no desenvolvimento. Ok? Vamos fazer aqui, por exemplo, 16. Costuma ser 99. Esse é o formato de um telefone. Não existe esse número de telefone, só estou passando aqui para a gente calcular a quantidade aqui de caracteres que tem o campo para a gente já definir aqui no tamanho. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 caracteres. Então, no máximo aqui o campo vai ser de 15 caracteres. Okay?
Podemos colocar um novo fone aqui, o fone 2, que também vai ser texto do tipo 15 caracteres. Okay? Tem dois telefones, um telefone fixo e um telefone celular. Acho que já é o suficiente para a gente ter de dados na nossa agenda aqui, tá? É o nome, o CEP, o endereço completo do cliente, da pessoa, e dois telefones, ok? Agora vamos salvar essa tabela. A gente não deu nenhum nome para ela ainda, a gente não salvou ela. Então vamos salvar aqui a tabela. Vamos pôr como CAD cliente. Ok. Pronto, apareceu a nossa tabela aqui. Então a parte de criação do banco de dados já está feita, a gente já tem a nossa tabela, já tem a nossa tabela de cliente. Agora nós vamos lá para o Visual Studio para a gente já criar o projeto da agenda e já definir os formulários lá, as telas do programa, ok? Então, te vejo na próxima aula.